O quinto e o sexto anjo tocam as suas trombetas. Uma estrela cai do céu e tem uma chave, e com ela abre o poço do abismo. Ao abrir o poço do abismo, ele solta 4 anjos que estão presos. Quem é essa estrela? Quem são esses 4 anjos? Esses 4 comandam um exército de 200 milhões e eles têm um comandante, o chefe das tropas infernais, o comandante das tropas infernais, e a Bíblia dá o seu nome, Abaddon, em hebraico, o Apolion, em grego. Tudo isso está no capítulo 9 de Apocalipse. Seja bem-vindo, boa tarde, paz seja convosco. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Eita, meus irmãos, esse capítulo é forte demais. É por isso que tem gente que tem medo de ler Apocalipse, né? Pois é. Mas não tenha medo desse cara feio que aí está, não. Porque nesse momento em que os selos foram abertos, em que as trombetas estão sendo tocadas, a igreja do Senhor Jesus já estará arrebatada, já estará com o Senhor participando desse tempo de juízo que virá sobre o planeta Terra. Comandante das tropas infernais, Abaddon ou Apolion. Apocalipse capítulo 9, nós estamos lendo a Bíblia desde 1º de julho de 2021 e eu quero convidar você e sua família para dar um grande culto em ação de graças no dia 22 de agosto, onde nós estaremos lendo Apocalipse 22, encerrando a leitura da Bíblia Sagrada. Bem, o capítulo 21 nós vamos ler no dia 31, se tudo correr bem, até 31 de julho nós leremos. Vamos dar um intervalo, vamos fazer todo dia no mês de agosto um vídeo para esse mesmo horário, às 17 horas, mas deixaremos o capítulo 22 para o dia 22 de agosto, no endereço Campo de São Cristóvão 338. Se você estiver aqui por perto, ou quiser pegar um voo barato aí, né? Aquele que compra na madrugada, pode vir, que nós estamos providenciando uma meia dúzia de salgadinho ungido para servir aos crentes depois do culto e comemorar o aniversário do pastor João Neves. Salgadinho ungido é aqueles cheios de óleo que o pessoal gosta na cantina das igrejas. Aleluia. Vamos lá, gente. Oremos pela paz de Israel. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Pai pela paz de Jerusalém. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia, guarde e proteja a cidade amada, cidade de Davi, cidade de Melquisedeque, cidade do grande rei, cidade onde Jesus virá sobre o Monte das Oliveiras para governar sobre a terra. Pai, nós oramos pela paz de Jerusalém até que venha Siló, até que venha o Messias e reine sobre Israel. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Comandante das tropas infernais. O cabo não é muito bonito não, hein? Ainda bem que nós não estaremos aqui para enfrentar esse camarada e as suas tropas. Diz assim, capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Bem, é uma estrela, mas essa estrela tinha o poder de usar uma chave, então já se sabe aqui que essa estrela não é uma estrela comum, não é uma estrela de quinta grandeza como o Sol, não. Essa estrela é um anjo, mais precisamente um anjo caído. Mais especificamente, dá a entender que é o próprio Satanás, uma estrela que caiu do céu, ele mesmo. E abriu o poço do abismo. E quando ele abriu, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. O que tinha nesse poço não é coisa boa.
porque escureceu tudo quando essa estrela, ou esse anjo, ou essa pessoa abriu o poço do abismo. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Eu não sei se você já viu um escorpião, eu já tive o desprazer de ver. O bicho é terrível, né? E imagine esses escorpiões em tamanho gigante e atuando como gafanhotos, porque são muitos. Escorpiões você já não vê assim tanto, mas os gafanhotos só atacam em bando. Então eles são gafanhotos, mas com o poder dos escorpiões. São hostes demoníacas que sairão do poço do abismo. Essa chave é dada a Satanás. Por que ele não abriu antes, pastor? Porque ele não pode. Ele só faz o que Deus permitir. Ok? Mesmo ele sendo Satanás, sendo opositor, tem áreas no mundo espiritual que ele não pode atuar enquanto Deus não permitir. Nesse momento Deus está permitindo, porque é o julgamento, é o grande dia do Senhor, o grande dia da ira do Deus Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro. E foi-lhes dito aos gafanhotos, que eram como escorpiões, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Nós vimos que nas suas testas tinha o sinal de Deus, 144.000, ali que nós vimos no capítulo 7, que são todos judeus e de fato estão na terra. Nós entendemos também que parte da igreja ainda ficará e depois se unirá aos santos, tá? Então, aqueles que têm o sinal de Deus não podem ser tocados, mas aqui diz assim, que não tem nas suas testas o sinal de Deus. Então significa que nesse momento na terra existirão pessoas que têm o sinal de Deus, a marca, como foram marcados aqueles de Ezequiel capítulo 9, né? E como Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aquele que tem o sinal de Cristo tem sangue do Cordeiro em suas testas, nas suas janelas, nas suas portas, e o diabo não toca. Foi-lhes permitido não que os matasse, os homens que não tinham o sinal de Deus, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Vejam, eram como gafanhotos, mas o seu tormento, o seu veneno, o seu ferrão era como de escorpiões. E quanto tempo? E naqueles dias os homens buscarão, já vou falar do tempo, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte, fugirá deles. Pensa no desespero. O desespero máximo que um homem pode ter é ele querer morrer e a morte dizer, não, estou fora, não te quero não. A morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. A imagem que eu coloquei aqui no início, né? Esses são cavalos aparelhados para a guerra. Terríveis, era uma aparência terrível, né? Assim era a aparência. Os gafanhotos eram semelhantes, o parecer deles era semelhante ao de cavalos. Então, peraí, eles eram como gafanhotos, ou seja, atacavam em bando. Eles tinham o veneno de escorpião e são fortes como cavalos. Não queira estar aqui quando for tocada a 5ª trombeta. Queira estar com o Senhor. Porque nós vamos ver aqui no final desse capítulo, na metade,
que vai falar de 3 ais. Eu vou explicar sobre esses 3 ais, né? E os seus rostos como rosto de homem, ou seja, era para punir, para julgar o homem. E tinha cabelos como cabelo de mulheres. Era um ser misturado, né? E os seus dentes eram como de leões, ou seja, para devorar, para atacar. Vamos ver o 9. E tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Um pensamento meu, só um pensamento, mas essa descrição desses gafanhotos barra escorpiões barra cavalos, guerreiros, demônios, eles se parecem muito com um helicóptero, tá? Eu já tive o privilégio de andar de helicóptero. Meu filho nasce piloto de helicóptero, mas eu já andei tanto no helicóptero simples que ele pilota. Não voei com ele ainda, mas no mesmo tipo de aeronave, né? E tem um de guerra, que é mais pesado, é maior. Eu já embarquei desse também, numa operação. E o helicóptero, ele tem, aquele que é de guerra mesmo, de combate, ele tem poder na frente e atrás, porque ele lança mísseis, ele atira, né? Pode ser, mas também nós entendemos que sejam demônios. Mas os demônios usam o quê? Usam armas físicas para atacar. Se João estava vendo helicópteros ou demônios que usam e que usarão os helicópteros, só vamos saber quando acontecer. Nós estaremos com o Senhor, estaremos participando desse juízo, mas como igreja juntamente com Cristo, né? Esses seres tinham couraças como couraças de ferro, o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. E tinham caudas semelhantes a escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens. Quantos meses aqui o tempo? 5 meses. Que anjo é esse? Que trombeta é essa? Quinta trombeta. A quinta trombeta, tocada pelo quinto anjo, solta esses seres que vão danificar não a terra, não as plantas, não a flora nem a fauna, mas os homens que fugirão, que desejarão morrer, mas a morte fugirá deles durante 5 meses. Ok? Quinta trombeta, quinto anjo, 5 meses de sofrimento. E tinham sobre si um rei, um comandante, um chefe. O anjo do abismo. Em hebreu, seu nome era Abaddon. Em grego, Apolion, que significa destruidor. Abaddon, em hebraico. Em grego, Apolion, quer dizer destruidor. Ou seja, esse comandante, esse rei, esse termo é usado só para rei poderoso, ditador, alguém que tem muito comando. Ele não é exatamente o diabo. O diabo deve ser aquele que desceu, que caiu do céu, é a estrela, que abriu o poço. Esse aqui é o comandante das tropas infernais. Esse aqui é o arcanjo de Satanás. É aquele que comanda as tropas do inferno. E aqui, olha o que diz no versículo 12. Passado é já um ai. Eis que depois disto vem ainda 2 ais. Se ligue porque só vai aparecer esses outros 2 ais lá na frente, tá? Lembre-se que no capítulo anterior, um anjo, e a outra tradução fala uma águia voando no céu, disse ai, ai, ai dos que habitam na terra. 3 vezes ai.
Aqui é passado um ai. A abertura do poço do abismo e a chegada desse comandante infernal, esse querubim do inferno, esse arcanjo que comanda as tropas infernais. O nome dele é Abaddon ou Apolion. E no versículo 13 diz: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foi um tema da carta de Pedro. Em um dos capítulos, o tema foi: tem anjos presos? Tem. E por que eles estão presos? Eu disse lá, vou repetir aqui. São anjos que estão presos, 4. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos anjos. Que anjos poderosos são esses, que em força e em poder são mais fortes do que o próprio Satanás? Eles estão presos por algum motivo. Bem, nem todos aceitam essa teoria, né? Se você quiser voltar lá em Gênesis capítulo 6, eu dou lá as 4 teorias sobre quem são os filhos de Deus que coabitam com as filhas dos homens. Muitos afirmam que são os filhos de Sete, a descendência de Sete, mas é uma interpretação que não se sustenta muito na Bíblia, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não tem geração santa e geração ímpia, tá? Não tem geração de Caim, geração de Abel, isso é invenção nossa, né? A Bíblia diz que todos pecaram. E tanto é que depois do dilúvio o homem continuou pecando, continuou fazendo coisas erradas, e Deus foi julgando também conforme ele desejou, como no caso de Sodoma e Gomorra, tá? Pois bem, ali em Pedro diz que esses anjos estão presos porque deixaram o seu estado original e foram após outra carne. Então, a interpretação principal aqui nesse texto é que esses anjos estão presos porque fizeram algo que não devia fazer, né? E segundo essa interpretação, é que eles teriam coabitado com mulheres, de onde saíram os nefilins, que são traduzidos, embora seja uma tradução que não é muito certa, como gigantes, entendeu? Mas eles seriam essa geração que Deus desejou destruir e por isso mandou o dilúvio, porque era uma geração de um relacionamento que Deus não permitiu. E eles então ficaram presos. Mas agora, esses que foram presos, e por que 4? 4 pode ser 4 mesmo, mas pode ser um significado, porque como eu disse aos irmãos ontem, 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 seres viventes, 4 evangelhos. Toda vez que fala de plenitude, toda vez que fala da terra toda, se refere a 4. Ok? E se eles vão comandar 200 milhões, cada um aqui está comandando 50 milhões de tropas infernais. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Mais ou menos o equivalente à população brasileira, que é em torno de 215 milhões. Só de guerreiros do inferno, para destruir e para causar dano ao homem durante 5 meses. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, é coisa do inferno mesmo, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre.
fogo do inferno sobre a terra. Hostes espirituais da maldade serão soltas durante o período da grande tribulação. O príncipe desse mundo estará de fato reinando, tomando posse. Ele vai assumir totalmente o poder até o capítulo 13, como besta, como dragão e como falso profeta, uma trindade satânica que eu vou explicar lá no capítulo 16. Por estes três foi morta a terra. Por estes três foi morta a terça parte dos homens. Isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Guerra nuclear? Não sei. Pode ser. O diabo vai usar o que tem à disposição dele, né? Mas pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu das suas bocas, foi morta a terça parte da terra. Pode ser algo nuclear? Pode, porque o diabo vai usar o que estiver à sua disposição e o anticristo estará no poder. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas, com as cabeças, danificam. Ok? Está se referindo a um ser espiritual, mas pode se referir também a uma máquina de guerra, como um helicóptero de guerra, como um caça, como algo que vai ser usado pelo inimigo para destruir a terça parte da terra, dos homens. E os outros homens, ou seja, aqueles que não morreram, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro. Ei, você que adora ídolo de ouro, alô, você que adora ídolo de ouro e diz que é cristão. Alô, você que adora ídolo de ouro e diz que é cristão. E de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, tem que ser carregado na procissão. Ei, você que adora esses ídolos, olha aí, não se arrependeram. Então o juízo de Deus vai continuar descendo até que se arrependam. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e aqui pode ser prostituição física ou espiritual, falsas doutrinas, nem dos seus furtos, tá? Furto é tudo, inclusive aquele que rouba o celular para comprar uma cervejinha. Não se arrependeram dos seus furtos. O Senhor te repreenda, Satanás. Pois é, esse aqui é o quinto e o sexto anjo tocando a quinta e a sexta trombeta, trazendo à terra o comandante das tropas infernais, Abaddon, ou Apolion, trazendo também do poço do abismo uma legião, ou legiões, perdão, que uma legião é 6.000, legiões de demônios poderosos, e mais com o sexto anjo piorou, porque veio mais 4, além do Abaddon, né? Começou aqui na quinta trombeta, né? Então Abaddon mais 4 dá 5 também. Além do Abaddon, o Apolion, aqui é um nome só. Abaddon é hebraico, Apolion é grego, significa destruidor. Além dele, tem os 4 que estavam presos junto ao rio Eufrates e que foram soltos para o ano, o mês, o dia e a hora. Há uma tradução também que diz que talvez esses 4, afligem os homens por um ano, um mês, um dia e uma hora. É uma interpretação também. Mas a coisa é terrível. E eu e você, que somos noiva do Cordeiro, não queremos estar aqui. Por isso nós entendemos perfeitamente que a igreja não passa pela grande tribulação. Você vai querer enfrentar esses gafanhotos que tem um ferrão de escorpião, que corre como cavalo, que tem dente de leão. Meu Deus, não dá para nós não, né? Não dá para nós não. Então não tenha medo desse caba feio, que aí está, cadê ele? Está aqui. Caba feio, o Senhor te repreenda, caba feio, em nome de Jesus.
nós não estaremos aqui para enfrentá-lo. Quem vai enfrentar é o próprio Cristo, que mais na frente, no capítulo 19, ele tem uma espada aguda que sai da sua boca e ele vai destruir os comandantes infernais, a besta, o falso profeta, e vai assumir o reino para sempre e sempre. Amém. Amanhã, Apocalipse capítulo 10. Glória a Deus. Obrigado, Radassa, você é linda demais. Esse sorriso aí acaba com o vovô. E nós estamos quase chegando aos 9.000 inscritos. Eu peço a você, se não assistiu a oração da manhã, vai aqui no canal Oração da Manhã, porque hoje teve um alcance diferenciado. Você vê aí que está 1 de 10, é porque foi o vídeo mais acessado, né, essa semana, a oração de hoje de manhã, tá? Então acessa a oração de hoje, 19/7, a oração da manhã. Glória a Deus. E só falta Apocalipse, agora não é mais um livro, agora faltam alguns capítulos. Aleluia. Vamos orar então pelo Brasil. Senhor, repreende todo espírito mau, todo Abaddon, todo Apolion, toda potestade, todo príncipe das trevas, Senhor, que atua contra o Brasil. Sabemos que estes que nós lemos serão soltos em um determinado tempo, somente quando a tua igreja for arrebatada. Mas sabemos também que já existem algumas potestades que estão soltas. E a tua palavra diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Por isso nós entregamos em tuas mãos a nação brasileira, rogando que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, a promessa ao pai Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Cremos que estamos debaixo dessa promessa. Julgue os inimigos de Israel, e a parte B do versículo caia sobre eles, que diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim o Senhor julgue com a tua reta justiça. Jeová Tessiticeno é o teu nome. Julgue os inimigos de Israel e os inimigos do Brasil, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos. Não esqueça de compartilhar. Se você não é inscrito ainda no canal, por incrível que pareça, 90% dos que assistem esta aula todo dia não são inscritos, tá? Se inscreva no canal, faça parte desse projeto abençoado que Deus colocou no meu coração, de ler e explicar a Bíblia Sagrada. Estamos completando a leitura da Bíblia toda. O que é que você vai fazer, pastor João Nery, depois? Vou começar tudo de novo, com uma tecnologia melhor, com um estúdio melhor. Estou me preparando para isso, tá bom? Orem por mim. Tem já também um projeto para começar depois do dia 22 de agosto. Eu já tenho uma série para ministrar todos os dias às 17 horas. Vou anunciar, né, o dia certo para nós fazermos a primeira e darmos continuidade, e depois nós continuarmos também lendo a Bíblia toda de novo. Aleluia. Até Jesus voltar, eu vou ler e explicar a Bíblia Sagrada, porque Deus me chamou para isso e eu conto com a sua oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Um abraço a todos e a paz do Senhor.